O Hamas romperá o pacto de paz com Israel? Após os acordos assinados e as promessas de um novo começo, o mundo está otimista quanto à possibilidade de estabilidade no Oriente Médio. No entanto, ao longo das décadas, o Hamas demonstrou um padrão que não pode ser ignorado. Cada pacto assinado terminou em ruína, e cada trégua foi usada como estratégia para rearmar e atacar novamente. Sua ideologia não mudou, seu objetivo continua o mesmo: a eliminação do Estado de Israel e a expansão de um domínio governado por sua interpretação radical. Diante dessa situação, as perguntas se multiplicam. Quão sincero é esse acordo? Quais forças políticas e espirituais estão por trás dessa aparente paz? E que implicações uma nova ruptura poderia ter no cumprimento das profecias bíblicas? Caro ouvinte, neste vídeo examinaremos os sinais que apontam para uma possível traição. Analisaremos as raízes ideológicas que tornam impossível a verdadeira paz e veremos, à luz das Escrituras, como uma possível quebra da aliança poderia ser a faísca que acenderia um dos estágios mais decisivos do plano profético de Deus para Israel e o mundo inteiro. Vamos começar. O Hamas estabeleceu um governo autoritário em Gaza, uma estrutura militar altamente organizada e um sistema educacional profundamente ideologizado. A partir desse pequeno território, lançou milhares de ataques contra Israel, desencadeando conflitos que deixaram uma marca profunda na história moderna do Oriente Médio. Ao longo dos anos, diversas tréguas e tratados de paz foram assinados, cada um apresentado como o fim do conflito. No entanto, todos terminaram da mesma forma. Foram violados pelo Hamas. Vamos relembrar alguns deles. Primeiro, 2008. Operação Chumbo Fundido. Após uma série de ataques com foguetes de Gaza, Israel respondeu com uma ofensiva militar. O Egito negociou uma trégua, que supostamente garantiria o fim das hostilidades. Durou apenas 6 meses. O Hamas rompeu o acordo com novos disparos de foguetes. 2014, acordo pós-guerra Margem Protetora. Após 50 dias de combates, o Egito novamente negociou um cessar-fogo. O pacto incluía a abertura de passagens de fronteira e a permissão de ajuda humanitária. O Hamas aceitou, mas em um ano retomou a construção de túneis e o contrabando de armas. Segundo, 2018, proposta de trégua mediada pelo Catar e pelo Egito. Este acordo buscava reduzir as tensões e estabilizar a fronteira de Gaza. Foi apresentado como um passo em direção à paz. No entanto, poucos meses depois, o Hamas lançou novas manifestações violentas e ataques aéreos. Terceiro, 2021, trégua após 11 dias de guerra. Sob mediação internacional, Israel e Hamas concordaram em interromper os bombardeios. O acordo deveria ser monitorado pelas Nações Unidas. Durou pouco. O Hamas voltou a atacar o sul de Israel, alegando provocações em Jerusalém. Quarto, 2023. Trégua humanitária. Após um dos conflitos mais intensos, o mundo celebrou um acordo com promessas de reconstrução. Mas no ano seguinte, os mísseis voltaram aos céus. Cada tentativa de paz terminava no mesmo ciclo: reconstrução, rearmamento e ruptura. E agora, em 2025, um novo tratado foi assinado. A mídia o apresenta como uma grande oportunidade. As potências comemoram, os líderes sorriem e as câmeras capturam uma mensagem de esperança. Mas a história nos ensina que nenhum pacto assinado com o Hamas sobreviveu. Por quê? Porque por trás de cada assinatura existe uma ideologia imutável. E enquanto essa ideologia permanecer intacta, o Tratado de 2025 está fadado ao fracasso. Agora, para entender por que o Hamas quebra todos os pactos de paz, precisamos analisar sua base ideológica. O Hamas não é simplesmente uma organização política que busca governar Gaza. É, acima de tudo, um movimento teocrático que nasceu sob uma inspiração religiosa específica: a Irmandade Muçulmana. Seu nome é uma sigla para Harakat al-Muqawama al-Islamiyya,
que significa Movimento de Resistência Islâmica. Desde suas origens, o Hamas adotou os princípios da Irmandade Muçulmana, fundada no Egito em 1928 por Hassan al-Banna, um ideólogo que sonhava em estabelecer um Estado Islâmico global governado pela Sharia, ou lei islâmica. Essa raiz ideológica é fundamental para compreender seu comportamento. A Irmandade Muçulmana ensinava que política, religião e guerra fazem parte da mesma realidade espiritual. Não há separação entre poder civil e religioso. Portanto, o Hamas não negocia como um partido político. Ele negocia como uma causa religiosa. A visão de mundo deles não se baseia em fronteiras modernas, mas em um mandato divino: recuperar todas as terras que antes eram islâmicas. Para eles, o território de Israel, chamado de Palestina Histórica, pertence ao islamismo por decreto espiritual, e qualquer ocupação judaica ou ocidental é vista como uma profanação. O documento que revela sua verdadeira natureza é sua Carta de Fundação, escrita em 1988. Ela afirma que o Hamas existe para elevar a palavra de Alá acima de todas as outras, e que a luta contra Israel não é uma questão política, mas um ato de obediência a Alá. A carta afirma: Israel existirá e continuará a existir até que o Islão o destrua. Essa frase, literalmente registrada em seu preâmbulo, é a base que invalida qualquer tratado de paz. Para eles, assinar uma trégua pode ser temporariamente permissível, mas reconhecer Israel seria um pecado religioso. De fato, a carta cita um hadith, um ensinamento atribuído a Maomé, que diz: o dia do juízo final não chegará até que os muçulmanos lutem contra os judeus e os matem. Este texto, profundamente espiritual para seus seguidores, tornou-se o núcleo teológico de sua guerra. Não se trata apenas de ideologia política, é uma interpretação apocalíptica do dever religioso. No islamismo, existe um conceito chamado Hudna, que significa uma trégua temporária com o inimigo quando as condições não são favoráveis à guerra. É um princípio que Maomé usou no Tratado de Hudaybiyah, no século VII. Ele assinou um acordo de paz com a tribo Quraysh, mas 2 anos depois o quebrou quando obteve uma vantagem militar. O Hamas reinterpretou esse princípio em sua estratégia contemporânea. Cada cessar-fogo, cada pacto e cada tratado se torna uma Hudna moderna, um momento para rearmar, reconstruir túneis, recrutar combatentes e fortalecer alianças. Os próprios líderes do Hamas já disseram isso abertamente. Yahya Sinwar, o falecido líder do Hamas em Gaza, declarou em uma entrevista em 2018: uma trégua com Israel não significa paz. É apenas uma trégua, uma pausa, para reorganizar nossas forças. Ismail Haniyeh, chefe do bureau político do Hamas, declarou em um discurso transmitido do Catar em 2021: nossa resistência não para. Se aceitamos uma trégua, é porque a estratégia exige, não porque renunciamos ao caminho da jihad. O falecido fundador do Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, foi ainda mais claro quando disse em 1998: podemos aceitar uma Hudna por 10 anos, mas nunca reconheceremos Israel. O conflito continuará até a vitória final. Essas declarações não deixam margem para dúvidas. Para o Hamas, uma Hudna não representa reconciliação, mas sim estratégia. Não significa renunciar à guerra, mas sim administrar o tempo até que a guerra possa ser retomada com maior vantagem. Para eles, portanto, a paz não contradiz sua missão, simplesmente a adia. Sua visão não busca a coexistência, mas sim a dominação. E enquanto essa teologia permanecer intacta, nenhum tratado assinado terá valor duradouro. No entanto, a ideologia do Hamas não se limita aos seus líderes ou ao seu braço armado. Ela penetrou nas escolas, na mídia, nos sermões e na vida cotidiana do povo de Gaza. Desde a infância, as crianças são educadas em centros educacionais administrados pelo próprio movimento, onde a resistência armada é apresentada como uma forma de adoração e a morte pela causa é ensinada como a mais alta honra religiosa. Nos livros escolares, as fronteiras modernas são apagadas
e são apresentados mapas onde Israel não existe, apenas Palestina, do rio ao mar. A matemática é ensinada com exemplos de projéteis e mártires. A história, com heróis transformados em combatentes. A mensagem é constante. A redenção virá por meio da luta. Um relatório de 2022 da Human Rights Watch documentou que o Hamas controla diretamente o currículo de centenas de escolas, garantindo que todo o ensino esteja alinhado com a narrativa da resistência islâmica. O resultado é uma geração moldada desde a infância para pensar que o conflito não tem fim, mas sim um propósito. Os programas para jovens conhecidos como Acampamentos de Verão da Resistência são um exemplo revelador. Milhares de adolescentes, com idades entre 10 e 17 anos, reúnem-se todos os anos para receber treinamento militar, doutrinação religiosa e instrução ideológica. Lá, eles aprendem a montar armas, cavar trincheiras e entoar slogans como "Com nosso sangue e nossa alma libertaremos Jerusalém". Em 2013, o porta-voz do Hamas, Abu Obeida, declarou publicamente: "Estamos preparando nossos jovens para assumir o lugar de seus pais na resistência. Eles serão os soldados da próxima libertação". Naquele mesmo ano, Ismail Haniyeh, líder político do movimento, proclamou a um grupo de jovens formados no acampamento: "Cada criança em Gaza carrega a semente da resistência em seu coração. Essa semente crescerá até que a Palestina seja livre". A mídia também desempenha um papel crucial. A Al-Aqsa TV, de propriedade do Hamas, transmite séries animadas, músicas e noticiários projetados para glorificar o confronto. Um dos programas mais controversos, chamado Pioneiros do Amanhã, apresentava um fantoche infantil exortando as crianças a se tornarem mártires, declarando frases como: "Nós amamos a morte tanto quanto elas amam a vida". Dessa forma, o Hamas não cria cidadãos, mas sim herdeiros ideológicos para uma guerra espiritual. Seus sistemas educacional, midiático e religioso são projetados para manter viva a chama do conflito, garantindo que nenhuma geração cresça com uma visão de coexistência. A reconciliação, para eles, não é um objetivo desejável. Ela ameaça a narrativa que o sustenta, e enquanto essa doutrinação persistir, a paz permanecerá incompatível com sua identidade. Atualmente, o Hamas utiliza a linguagem religiosa como ferramenta de poder e legitimação política. Seus líderes se apresentam não como meros governantes, mas como guias espirituais em uma missão divina. Quando assinam um tratado, eles o proclamam como uma trégua tática aprovada por Alá, e quando o quebram, eles o justificam como obediência divina diante da traição inimiga. Assim, a religião não atua como um limite moral, mas como uma justificativa ideológica para o conflito. Sua narrativa se baseia em uma leitura literal e militante do Alcorão, especialmente das passagens bélicas reveladas em Medina. No Alcorão, capítulo 9, versículo 29, diz: "Combata aqueles que não acreditam em Deus nem no último dia, nem proíbam o que Deus e seu mensageiro proibiram, até que paguem o tributo e se submetam". E no capítulo 8, versículo 39 do Alcorão também diz: "Combata-os até que não haja mais discórdia, e a religião seja somente..." Esses versos são usados pelo Hamas para sustentar que o confronto com Israel não é político, mas espiritual. Uma guerra que durará até que, de acordo com sua interpretação, toda a terra da Palestina esteja sob o domínio islâmico. O próprio fundador do movimento, Sheikh Ahmed Yassin, declarou em 1998: "Lutar contra os judeus é um dever ordenado por Alá. Não é uma escolha política, é um mandato religioso". Anos depois, Ismail Haniyeh, chefe do birô político do Hamas, reafirmou em um discurso transmitido pela Al-Aqsa TV: "Não aceitamos uma paz que nos afaste do caminho da jihad. A resistência é nossa oração, nosso dever e nossa identidade". Vários especialistas concordam que o Hamas faz da religião o centro de sua estratégia política e militar. O Dr. Bernard Lewis, historiador de Princeton e um dos islamologistas mais renomados do século XX, escreveu: "O islamismo político, em sua forma militante, não faz distinção entre religião e política.
O Hamas personifica essa fusão, transforma a Guerra Santa em uma função de governo. Efraim Karshi, professor emérito do King's College London e especialista em história do Oriente Médio, alerta: o pensamento do Hamas se baseia na teologia do comando divino. A paz com Israel não pode existir porque contradiz sua interpretação do Alcorão. Essas avaliações coincidem com o diagnóstico de organizações internacionais que apontam que o Hamas santifica a violência e espiritualiza a estratégia militar, transformando cada tratado em uma oportunidade para concretizar sua visão escatológica. Portanto, caro ouvinte, enquanto o mundo fala de diplomacia, o Hamas fala de mandato divino. Enquanto a comunidade internacional celebra acordos, eles os interpretam como passos necessários na guerra redentora. E enquanto a política busca estabilidade, sua teologia busca redenção por meio do conflito. A paz, em seu sistema doutrinário, não é o fim da guerra, mas sua ferramenta. E enquanto essa leitura religiosa do Alcorão continuar a alimentar a ideia de que violência é adoração, nenhum tratado humano poderá sustentar a verdadeira paz. Agora, as manchetes anunciam o fim do conflito. Em 2025, líderes mundiais se reúnem, assinam tratados, apertam as mãos diante das câmeras e proclamam entusiasticamente que o Oriente Médio finalmente alcançou a tão esperada paz. Cidades celebram, mercados se estabilizam e potências respiram aliviadas. Mas por trás dos sorrisos e discursos, as escrituras falam com uma voz mais antiga, firme e verdadeira. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e não escaparão. Paulo não diz se eles disserem, mas quando eles disserem. E hoje, a frase paz e segurança se tornou o slogan diplomático mais repetido entre os líderes que tentam resolver o conflito israelense. Sem saber, eles estão proferindo as mesmas palavras profetizadas há quase 2000 anos. Mas essa paz proclamada pelo mundo não é a paz de Deus. É uma calma artificial, um silêncio diante da tempestade. É a trégua antes do trovão, a trégua que precede o cumprimento das profecias. Após décadas de guerras, mediação e reconstrução, potências internacionais pressionam por um novo tratado entre Israel e seus vizinhos. O Hamas, sob pressão global, concordou em participar, prometendo o fim da violência. A mídia aclama a iniciativa como a maior oportunidade da história. As câmeras mostram abraços, sorrisos e discursos repetindo a mesma esperança. Desta vez será diferente. Mas os fundamentos espirituais não mudaram. A ideologia do Hamas permanece intacta. A sua carta fundadora ainda nega a existência do Estado de Israel. E sua doutrina religiosa continua a afirmar que a terra pertence a Alá e deve ser libertada pela guerra. Por trás de cada assinatura, a mesma convicção de eliminar Israel continua pulsando. Portanto, a Escritura declara em Isaías capítulo 48, versículo 22: Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. O mundo pode assinar tratados, hastear bandeiras e fazer discursos de unidade, mas não haverá paz verdadeira enquanto os corações permanecerem longe de Deus. Porque a verdadeira paz não é alcançada na mesa de negociações, mas na obediência ao Príncipe da Paz, Jesus Cristo. O mundo celebra a paz, mas o céu observa o cumprimento das profecias. Líderes se felicitam, tratados são assinados, e as multidões acreditam que a história mudou de rumo. No entanto, as Escrituras não se enganam. A paz humana sem Deus será sempre frágil, enganosa e temporária. O Hamas pode assinar tratados. Nações podem prometer estabilidade. Políticos podem falar em reconciliação. Mas nenhuma dessas palavras pode silenciar a realidade espiritual de um mundo que rejeitou o Deus verdadeiro. Pois não pode haver paz onde reina a injustiça, nem esperança onde o príncipe da paz é negado. Os homens buscam concessões, mas somente Cristo oferece redenção. Líderes fazem pactos, mas somente o Cordeiro selou a aliança eterna com seu sangue. Portanto, a aparente paz de 2025 não será o amanhecer de um novo mundo, mas sim o prelúdio de um tempo de escuridão profetizado na Bíblia. Mas para aqueles que conhecem o Senhor, isso não é motivo de medo.
mas de esperança, pois cada cumprimento profético nos lembra que a vinda de Cristo está cada vez mais próxima, e enquanto o mundo diz paz e segurança, a Igreja deve erguer a voz e proclamar: Cristo virá em breve. Chegamos ao final deste vídeo. Agradeço sinceramente por nos acompanhar até o final. Convido você a compartilhar este ensinamento para que mais pessoas sejam edificadas e reflitam na palavra de Deus. Até o próximo vídeo, e que a paz do Senhor esteja com você e toda a sua família, hoje e sempre. Que Deus os abençoe abundantemente.